Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Nós vamos agora discutir um assunto, brevemente, de uma das áreas que eu entendo como das mais promissoras do ponto de vista da carreira profissional de um engenheiro ambiental no Brasil, que é a gestão de resíduos sólidos. Olha, os prefeitos estão com a mão na cabeça. Eles não sabem a quem procurar que tenham condições, que tenham competência técnica de entregar um projeto de aterro sanitário, um projeto de coleta, de layout, de estudo logístico de transporte, de fazer o estudo dos transportes para poder fazer a melhor rota de coleta dos carros compactadores. Eles estão desesperados. O prazo foi mais uma vez prorrogado para que os municípios tenham os seus aterros controlados, os seus aterros sanitários e o destino adequado de resíduos sólidos. E o tempo está passando. Foi adiado agora para 2024. Até quando isso vai ser adiado? Até quando nós, da área da engenharia ambiental, os engenheiros ambientais que estão se formando, vão criar a coragem de empreender e ir atrás desse nicho de mercado para poder beneficiar os municípios com coleta e com tratamento adequado dos seus resíduos sólidos, de maneira a evitar a contaminação do nosso meio ambiente, a contaminação do meio urbano, a veiculação de doenças por micro e macrovetores. Essa é a sua responsabilidade como engenheiro ambiental. Nós vamos discutir isso nesta aula. Nessa aula, então, de resíduos sólidos, nós estamos tratando de vamos discutir um pouco do que se trata, como é que está a situação no Brasil, mas como podemos fazer o trabalho como gestores, onde nós podemos intervir e especificamente avaliar e conhecer um pouco a respeito desse lado da engenharia ambiental no qual vocês vão poder atuar, certo? Então, primeira coisa que eu proponho para vocês, existe um manual, você pode procurar na internet, Projeto, Operação e Monitoramento de Aterros Sanitários, do RECESA, né? Um programa de treinamento para operação, para projeto, que serve para profissionais em treinamento nessa área. Eu aconselho veementemente que você pegue esse material, está lá disponível no nosso Google Sala de Aula. Você pode então pesquisar na internet, você vai encontrar esse material e lá você vai ter verdadeiras aulas bem didáticas, dando detalhes de tudo isso que nós vamos discutir nessa aula de hoje. Você sabia disso? Que a geração per capita dos resíduos no nosso país está em torno de 0,5 a 1 kg por habitante por dia, que seria uma taxa per capita, quanto eu e você produzimos todos os dias de resíduo, de lixo, né? E o peso específico desses lixos, eles estando soltos, né, varia em torno de 200 a 250 quilos para cada metro cúbico de lixo que encontramos. Nós temos os resíduos perigosos, os resíduos não perigosos. Existem resíduos que não vão ser possíveis de ser lançados no aterro, portanto precisam ser coletados e levados a uma outra destinação mais adequada ou enfrentar outro processo de reciclagem, etc. Então, nós, no contexto da gestão de resíduos sólidos urbanos, basicamente nós temos a coleta dos resíduos através de caminhões, especialmente aqueles caminhões compactadores. Como vocês viram, a densidade do resíduo é relativamente baixa, então em se compactando você consegue aumentar a eficiência de disposição final em uma dada área. E normalmente a destinação do resíduo sólido é feito espalhado ao longo da mancha urbana ou em locais assim periurbanos, periféricos das cidades, de maneira descontrolada, ao léu, lançado aí. Não é assim que nós queremos. Não só enfeia as cidades, mas provoca o acúmulo de macrovetores, provoca o acúmulo de aves de rapina, né? E uma situação desagradável, não só olfativa, mas visualmente. Isso certamente impacta o meio ambiente urbano.
para minimizar, lembra disso, precisamos ter humildade para entender que a gente resolve um problema e cria outro, para minimizar pelo menos o impacto nesse sentido. Então, ao invés de dispor esse resíduo ao céu aberto ou espalhado difusamente, eu não sei o que é pior, ou então acumulado em um ponto sem planejamento que lixivia material proveniente da degradação desse resíduo, né, formando o conhecido chorume, né, aquela mancha negra, né, cheirosa, né, cheiro de Chanel 5, né, e você tem aquele material horrível, né, que vai estar extremamente contaminado com materiais recalcitrantes, com metais pesados, infiltrar, lixiviar e contaminar os lençóis de água irremediavelmente. Para evitar isso, nós lançamos mão de projetos de aterros sanitários em áreas constituídas, avaliadas de antemão, com o objetivo de destinar adequadamente esses resíduos. E é função de vocês, engenheiros ambientais e sanitaristas, estudar as alternativas de áreas disponíveis no local, no contexto de uma bacia hidrográfica, no contexto de uma subbacia, próximo de uma região urbana. Depois de ser feito um estudo preliminar, né, elaborar, né, estudos que visem a concepção da implantação de um aterro sanitário naquela área, e então elaborar o projeto do aterro sanitário para que ele possa, durante um horizonte de projeto, digamos 10, 20 anos, poder acumular os resíduos de maneira adequada, com cobertura adequada, com a proteção adequada, com o manejo adequado de águas pluviais para evitar a lixiviação para locais inapropriados, a construção apropriada de uma impermeabilização do solo de toda a área das células de aterro que serão construídas, e a partir daí você construção de drenos para que o lixiviado, para que o chorume que é gerado seja coletado e enviado a um ponto adequado de tratamento e disposição final em um corpo receptor aquático, e a coleta adequada, né, e a queima através de sistemas de queima, os chamados flares, para a queima do metano que é produzido com a degradação biológica da matéria orgânica que eventualmente estará presente ali nos resíduos em meio ao material disposto em cada célula. Muito bem, nós temos, para conseguir um panorama, para que você tenha uma ideia de a quantas andam as situações de gestão de resíduos sólidos em nosso país, nós temos o site do governo, do Ministério do Desenvolvimento Regional, denominado SINIS, Sistema Nacional de Informação e Saneamento, está lá no site www.sinis, né? Então www.snis.gov.br, e lá você vai encontrar o diagnóstico, você vai encontrar os painéis relativamente a saneamento, as informações técnicas coletadas dos vários municípios e aglutinadas nesse site para servir de gestão, servir de avaliação do acompanhamento da evolução do Brasil em termos do destino, da coleta e destino final dos seus resíduos sólidos, né? Então nós temos séries históricas que você pode acessar. Aqui eu trago como referência os dados mais recentes disponíveis, né, do SINIS, que são de 2018, já estão disponíveis já a partir de 2020, relativamente ao índice de atendimento nas regiões. Como você pode ver, nós temos um índice de atendimento da população atendida com coleta domiciliar, e aí é este o aspecto aqui contido nesse mapa, 190,7 milhões. Então nós temos 190,7 milhões de domicílios, né, atendidos pela coleta de resíduos sólidos, né? Então dá uma média total aí de pelo menos o Brasil tem em torno de 92,1%, vamos dizer assim, do ponto de vista do país, está universalizada a prática de coleta domiciliar. Mas não é essa a realidade quando nós vemos no mapa. No mapa, nós verificamos uma coleta
de 96,2% no Sudeste, enquanto no Norte, que também bom, o Nordeste que é bem populoso, está com 86% apenas. Ou seja, ainda existem muitas, mas muitas cidades no Nordeste do Brasil carecendo não só da coleta, mas principalmente também do destino adequado dos resíduos sólidos para não contaminar os mananciais de água. No Norte, 83,6%, também é baixo. Mas nós temos então o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul como, digamos assim, privilegiados no aspecto do índice de atendimento. E mesmo assim, não se chegou, estamos falando apenas de coleta, não se chegou a um índice de cobertura onde toda a população, de todos os cidadãos, tem acesso à coleta dos seus resíduos sólidos. Muito bem. Então, aqui também são dados, como você pode observar aí, recentes do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, onde podemos verificar claramente a massa coletada estimada, né, de resíduos sólidos domiciliares, né, e de resíduos sólidos públicos. Temos 62,8 milhões de toneladas, ou seja, isso dá um per capita de aproximadamente 0,96 quilos por habitante por dia, né? Em termos de coleta seletiva, nós temos avançado, claro, o Brasil é um dos países que mais reciclam no mundo, mas 38,1% dos municípios têm coleta seletiva e do cadastro disponível nós temos pelo menos 27 mil catadores envolvidos. Ainda é muito pouco do ponto de vista de avanço em termos de coleta seletiva, precisamos avançar mais. Olhando por esse lado dos benefícios, sem levar em consideração, como publicou um autor em 2002, o cinismo da reciclagem, o que está por trás, um interesse meramente econômico e não necessariamente ambiental. Mas as ações, né, mesmo em busca do capital, mesmo em busca de apenas preservar aquilo que lhes dê lucro, já dá conta de de certo expressivo, né, pelo um pouco mais, quase um quarto, né, aliás, desculpe, um terço, né, passando de um terço um pouquinho dos municípios já fazendo coleta seletiva. Isso é importante. Vocês são os responsáveis por disseminar mais essas práticas para que mais e mais municípios, onde vocês vão ser no futuro secretários de meio ambiente, onde vocês vão ser secretários do meio ambiente dos estados de vocês no futuro, Deus o sabe, ou quem sabe até ministro do meio ambiente, para alterar e contribuir, colaborar para que esse índice seja cada vez maior. Como você pode ver nessa figura aqui, nós temos a estimativa da disposição final dos resíduos no solo. E você pode perceber que apenas 13% são destinados a lixão, 75,6% são destinados a aterros sanitários e 11,4% a aterro controlado, né? Isso aí baseado em uma metodologia de cálculo do próprio Sistema Nacional de Informação de Saneamento de 2 anos atrás. E nós temos aí uma estimativa de 62 milhões de toneladas todos os anos dispostos de resíduos sólidos no nosso país. É um volume hercúleo, enorme, né? Fenomenal. Então, mais ainda a respeito dos dados recentes no sistema, nós temos 5.570 municípios, né? 208,5 milhões de habitantes, e essa amostra que eu estou apresentando aqui para vocês foi realizada em 3.468 municípios. Ou seja, o retrato estatístico que está sendo demonstrado aqui não é da totalidade da realidade do país. Isso deve fazer você tomar nota, né, e avaliar que, na verdade, a situação pode ser bem pior do que estamos vendo. Né? Você olha para os números, 90 e tantos por cento, né, está universalizado. Na verdade, nós temos aí pelo menos 2.000 municípios, né, 1.900 municípios, um volume expressivo de municípios aqui que não estão incluídos nessas estatísticas, né? Faça as contas aqui e você vai ver. Então, essa é a nossa situação. E nós temos a recuperação estimada de resíduos sólidos urbanos, né, coletados, 1,67 milhões de toneladas que são coletadas,
são 1.030 unidades de triagem em todo o Brasil, com 1,05 milhões de toneladas recuperadas através dessa reciclagem. É um número animador, expressivo, mas ainda requer avanço. Requer a intervenção de vocês para transformar esses números em números muito maiores do ponto de vista da recuperação e da reciclagem. Do ponto de vista de cobrança, nós temos 1.629 municípios, ou seja, 47% deles, e os custos cobertos pela cobrança são 54,3%, ou seja, significa que aí algo em torno de um pouco mais de 40%, né, mais de 45% está ainda, em certo sentido, subsidiado. Né? Então, as despesas totais remontam a algo da ordem de R$ 130,47 para cada habitante pagar a fim de ter coletado o seu resíduo. Né? Então, isso é na forma de subsídio. E você pode visitar o site para pesquisar aqui. Esse é o site do CINIS, você pode visitar aqui esse link, app4.ndr.gov.br, e entra lá e você depois vai pesquisando, tem lá essa série histórica com esses dados e é atualizado continuamente ao longo do tempo, todos os anos, para que você possa ter um acompanhamento e tem as séries históricas de anos anteriores para que você possa vendo a quantas anda o avanço do Brasil em termos da seu cuidado, né, o seu gerenciamento adequado de resíduos sólidos. Então, a gestão de resíduos sólidos domiciliares, né, considerando aqui, vamos dizer assim, como é que se divide isso, nós teríamos basicamente resíduos do tipo orgânico e resíduos inorgânicos. Né? Daqueles que são orgânicos, nós podemos lançar mão de práticas do tipo de compostagem, né? de promover a devida colocação do resíduo e fazer passar por um devido processo de digestão. E você pode depois utilizar o produto final dessa digestão em hortas e plantações e serve como fertilizante, como adubante natural, né? com riscos minimizados ao máximo. Né? E também parte desses resíduos orgânicos podem ser utilizados também para uso em ração animal. Do ponto de vista dos resíduos inorgânicos, esse sim, nós precisamos, na verdade, promover uma coleta adequada e destinar também adequadamente. Então, ou fazemos uma coleta convencional ou seletiva. Se fizermos a coleta convencional, nós vamos, preferencialmente, enviar para um aterro controlado, um aterro sanitário, como eu mostrei já para vocês no início da aula. E se não, podemos lançar mão de uma reciclagem, ou seja, fazer que aquele produto retorne para o processo de geração de matéria-prima que alimentará, mais uma vez, a indústria de fabricação de determinados materiais. Aí, quando a gente olha assim para a questão de geração de resíduos, cabe uma pergunta: quem são os culpados? Quem são os verdadeiros vilões da questão da geração de resíduos sólidos, apontar o dedão e dizer você, seu sem-vergonha, você é o culpado, né? Quem são os culpados? A gente gosta de apontar os dedos e não lembra que, na verdade, a gente tem 3 apontados para nós aqui. Tem um que não está apontado para nós, mas ele é meio tortinho, ele faz a curva, vai acabar batendo nas suas costas dizendo, é você mesmo, né? Então, quem são os culpados? Bom, aqui, pelo menos nessa figura, nós podemos ver, né, aqui, serviços públicos de saneamento básico, indústrias, serviços públicos de saneamento básico geram resíduos, né? E esses resíduos precisam ser enviados e destinados adequadamente. Numa estação de tratamento de esgoto, no tratamento preliminar, tem um dispositivo chamado gradeamento. Nesse gradeamento, nós barramos a passagem de sólidos grosseiros para dentro do reator biológico, a fim de não prejudicar o processo de tratamento lá e também para não prejudicar o bombeamento, a montante do reator. Então, aí, esses resíduos são coletados, são acumulados, e da ordem de 30 litros para cada 1.000 metros cúbicos de esgoto que passa na grade, e você precisa pegar esse material e depois levar para um local adequado. Deveria ser um aterro controlado ou um aterro sanitário. Então nós temos a indústria, é ponto pacífico. Nós temos serviços de saúde, né? Nós geramos os chamados resíduos hospitalares, né? E esses resíduos hospitalares são enviados para locais muitas vezes inadequados, né? Como eu vou inclusive poder mostrar aqui para vocês, imagens fortes nesse sentido. Provenientes da mineração, provenientes da construção civil. Você sabia que
A construção civil, na verdade, é um dos maiores vilões em termos de geração de resíduos sólidos. Os rejeitos, as chamadas metralhas, das sobras de obras da construção civil, que é um número absurdo e incompetente, digo, para a nossa forma, da nossa tecnologia de construção brasileira, porque tem uma estatística do Custo Brasil que diz, né, que a cada 3 prédios que você constrói, né, o rejeito daqueles 3 prédios daria para construir mais um, só com o volume dos rejeitos. Né? É uma coisa assim absurda. Né? E a indústria da construção civil gera muito resíduo, inclusive é lançado e disposto inadequadamente. Os diagnósticos ambientais no Cariri que nós temos feito com as turmas de engenharia ambiental em nosso curso, aqui na nossa região, têm demonstrado, eles têm realizado flagras, vocês do primeiro semestre têm ido lá e têm realizado flagras ambientais com fotos e localização geográfica dos pontos onde estão acontecendo essas destinações inadequadas. São empresas de construção civil e às vezes populares, pequenas reformas, etc., são levadas em carroças e destinadas inadequadamente. Há denúncias até de empresas que são certificadas pela Secretaria de Meio Ambiente e que deveriam dispor em locais adequados esses resíduos e, na verdade, pega os resíduos, você paga caro para ele colocar o seu resíduo em um caminhão caçamba adequado e ele leva, ao invés de levar para o aterro de resíduos sólidos da construção civil, ele, e depois usinar e reciclar isso, ele leva para um local inadequado, dispõe assim na madrugada em locais urbanos, né? E aí populares têm denunciado isso para os nossos alunos. Infelizmente, essa é a situação em muitas cidades brasileiras. Então nós temos serviços de transporte, atividades agro-silvo-pastoris, enfim. Né? Então nós temos vários geradores e todos estes de forma integrada são culpados pelo que está acontecendo. Então, vamos aí nos perguntar, o que é que nós devemos fazer com os resíduos, com essa montanha de problema em cima de nossas cabeças? Né? Bem, como diria o nosso velho hino nacional, né, a quem eu costumo cantar com lágrima nos olhos, mas diz aí, deitado eternamente em berço esplêndido, não é assim? Percebe a atenção, percebe aí, veja que eternamente o Brasil vai ficando para trás. Eu sei que é poético, e é dizendo que a nossa terra é um berço esplêndido, é um local, nós fomos fundamentados, implantados aqui em um continente, um grande continente na América do Sul, e nós somos uma nação continental, e que esse continente está muito bem assentado, né, no contexto do planeta, em termos dos seus recursos naturais, nas suas belezas naturais, e é um berço esplêndido. Eu entendo isso. Mas eu estou querendo utilizar essa parte da letra do hino para fazer uma crítica à nossa situação nacional. A gente não sai do canto, a gente é o eterno país do futuro, nós estamos deitados eternamente, a gente precisa se levantar desse berço e brigar por ele. Precisa se levantar desse berço e dizer, olha, isso aqui vai ser uma grande nação nesse planeta. Né? E uma nação que, notadamente, preserva os seus recursos naturais. Né? Ao contrário das críticas que são feitas, muitas das vezes, infelizmente, né, por países que não preservaram seus recursos naturais e agora vem querer meter a mão, né, no que é nosso. Mas, nesse sentido, nós temos o Plano Municipal de Saneamento Básico, da Lei 11.445 de 2007, né, e nós temos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, da Lei 12.305 de 2010. Você observa quanto tempo demorou, foi preciso entrar o século XXI. Foi preciso passarem-se 10 anos do início para que o Brasil começasse a acordar para um vislumbre mais sério no tocante à gestão dos seus resíduos sólidos. E aí, nesse contexto aqui, na interface, os resíduos que são gerados na região, na mancha urbana, né? Nas cidades. Muito bem. Então,
quando nós discutimos isso, né, em termos de como gerir, o que fazer com esses resíduos, então nós precisamos, do ponto de vista estratégico, estabelecer ordens de prioridade de o que fazer, né, na mentalidade da gestão dos resíduos. A primeira delas, como está aqui, é a não geração, né? Então, antes de mais nada, precisamos nos perguntar o que eu posso fazer para não gerar. Então, entra engenharia do produto, entra a concepção de produtos diferentes, a educação ambiental para mudança de paradigma na cabeça das pessoas quanto ao consumo de certos produtos, essa questão das embalagens muito belas, muito bonitas, e que depois são descartadas ali sem nem sequer ser contempladas. Como essa embalagem é bonita? Nem olha, tira assim, pega o produto e joga no mato, né? Você vê aí na internet o pessoal tirando, né, desembalando, unpacking, né, os celulares, etc. Tirou da caixa, aquilo ali é resíduo sólido, ele nem olha, quer saber, pode ser bonita como for a caixa, né? Recentemente, depois de quase 10 anos, eu comprei um computador novo, tá ali a caixa dele, nem molhei direito, a caixona bonita e tal, porque eu queria saber do computador, a preocupação é com o produto, mas aí fica essa caixa que vai gerar resíduo. Precisamos mudar essa mentalidade, a não geração. Depois a redução. O que é que eu posso fazer, já que eu tenho que gerar algum resíduo, não tem jeito? Então, como é que eu posso fazer para reduzir, para minimizar, mitigar esse impacto, minimizar esse volume de resíduos gerados? A partir daí, reduzir, mas aí o que eu não reduzi, eu ainda poderia pensar em reutilizar. Então, alguma coisa eu posso usar para outra finalidade que não aquela e adiar, de preferência ad infinitum, né? A chegada desse resíduo lá na ponta, lá no meio ambiente e aí, portanto, contaminá-lo. Então, o que eu posso fazer para reutilizá-lo ao máximo, né? Usando a criatividade? Tem até uma frase muito interessante de artesanato, de artesãos do lixo, né? Que fazem obras interessantíssimas com material de resíduos sólidos. Eles dizem assim, abre aspas, né? Seu lixo, meu luxo, fecha aspas. Então, também você passa a usar o resíduo sólido agora como uma alternativa. Você passa a usar o resíduo sólido agora como uma matéria-prima, né? Desde a década de 90 do século passado, que resíduos, há uma mudança na cabeça dos tecnocratas da área, né, do ambiental, de bom, agora resíduo não é mais resíduo. Resíduo, na verdade, é recurso, né? E nós podemos fazer uma engenharia reversa, digamos assim, desse material e fazer e promover uma reutilização. E naquilo que não foi reutilizado, se vai ser lançado e disposto, mas antes do lançamento, ele pode ser selecionado, separado e enviado para a indústria novamente, transformado em matéria-prima e entra no processo produtivo de novo para gerar novos materiais, novas embalagens, etc. Como o caso, por exemplo, das latinhas de refrigerante, que é o bem comum e o bem conhecido de todos. Não teve jeito, sobrou mesmo de tudo isso, então a gente leva para a disposição final e dá um tratamento adequado, dá uma compactação, dispõe na célula compactada, recobre essa célula adequadamente para garantir segurança e minimizar os efeitos de lixiviação e, portanto, depois de dar essa compactação ou esse tratamento adequado, você dispõe finalmente e nós temos isso na lei, né? Então, essa seria, portanto, a ordem da prioridade na gestão do gerenciamento dos resíduos sólidos. São vocês que vão fazer isso. São vocês que vão ser os futuros gerentes de aterros sanitários aí, públicos ou privados. São vocês que vão ser os secretários do meio ambiente dos municípios de vocês. São vocês que vão ter que dar prioridade aos resíduos sólidos no município de vocês. Se não fizermos isso, nós teremos não só o enfeiamento, nós teremos não só o impacto ambiental no município, do ponto de vista da presença de micro, macrovetores ali pairando naquelas montanhas de lixo por todo lugar, mas nós também teremos lixiviação e contaminação irremediável dos nossos mananciais superficiais e subterrâneos. Então aqui nós temos a mesma figura, só que estabelecendo qual seria a opção mais favorável, que seria, claro, a não geração, e a opção menos favorável, que seria dispor
ambientalmente os rejeitos. Ainda que de forma adequada, você deve evitar o máximo possível o aumento desse volume aqui. Tratamento e disposição final o menor possível, através da aplicação das práticas mais desejáveis, mais favoráveis anteriores aqui, ó, reciclagem, reutilização, redução e não geração. Então, do ponto de vista do gerenciamento em suas etapas, nós temos basicamente o seguinte. Primeiro, o controle do resíduo, né? Nós fazemos a coleta dele, né? E verificamos ao recebê-lo em termos de quais são as características dele, né? Orgânico e inorgânico. Então, triagem disso, né? Nós vamos fazer a caracterização, vamos fazer a classificação, vamos pesar esse resíduo, quanto de resíduo está sendo chegado, né? De onde é que ele está vindo, o controle e na sequência essa caracterização, a pesagem e a classificação uma vez feita, né, a seleção dos resíduos, e aí uma vez feita tanto a caracterização como a classificação, você vai promover o acondicionamento, o armazenamento temporário para que daí você faça a coleta e transporte. A população tem o seu papel nisso, né? Quantas vezes eu, por exemplo, saindo da faculdade, né, quando estava na graduação, não saía tomando um refrigerante e olhava e procurava uma cesta de lixo, ainda que não fosse de reciclagem, pelo menos uma cesta de coleta convencional padrão, para lançar minha latinha. Terminava de tomar e ia a pé até a praça para pegar o ônibus e andava aí pelo menos uns 10 quarteirões da faculdade até a praça para pegar o ônibus. E cadê um local para eu botar nem na praça, nem em canto nenhum na cidade, no centro da cidade não tinha um dispositivo de coleta. Eu ficava com a latinha na mão, pegava o ônibus para outra cidade, 10 quilômetros de distância, e ia quando chegava na minha cidade, onde eu moro, onde descia, próximo na praça da prefeitura, não tem. Sai andando, não tem uma lata de coleta. Até chegar em casa e ter que lançar quantas vezes, né? Então, é importante a gente dar a nossa contribuição para só lançar o resíduo no local pelo menos minimamente adequado, a fim de que, quando for feito o armazenamento temporário, seja ele feito de modo adequado e facilite a coleta e o transporte e, claro, a disposição final, que é a última etapa do nosso processo aqui. Então, existe sim a proposta da reciclagem, a tentativa de criar um ciclo infinito aí, né? Aí você tem a matéria-prima, nós temos as indústrias, por exemplo, indústrias vidreiras, os envasadores, vamos tomar esse exemplo aqui, né? Esses envasadores, eventualmente, vão gerar, após o consumo, as embalagens, né? As embalagens, após embaladas aqui, do processo de invase, né? Vai para a distribuição. Uma vez que é feito o consumo, né? Essas embalagens vão virar material resíduo que pode ser reciclável, pode ser feita uma coleta reciclável desse material, faz uma limpeza, faz uma seleção, existem empresas para isso, né? E aí promove a trituração e a produção de nova matéria-prima. Então essa seria a proposta para a criação de um ciclo infinito, inclusive de latas de alumínio, por exemplo, e outras. Aqui, por exemplo, vamos discutir aqui rapidamente, antes de concluir a nossa aula, a questão do aterro sanitário, né? Qual seria então o destino o mais adequado? Aqui você consegue ver um caminhão compactador que está, depois de passar pela cidade, né, coletando todos os resíduos na sua rota, vem ao atingir o seu nível máximo de capacidade de compactação até uma célula que foi construída, foi devidamente impermeabilizada. Pode ver aqui a manta de impermeabilização, né? Temos as mantas de geotêxtil, e muitas vezes também selos de argila compactadas, né, no fundo e com mantas de geotexto também, e o lançamento desses resíduos, e à medida que esses resíduos vão sendo dispostos, as escavadeiras e as retroescavadeiras vão cobrindo esse material e vão trazendo mais material de barro, né, para poder fazer a cobertura desse material, e assim vai se distribuindo em camadas, em sucessivas camadas, até o atingimento do ponto de 100%, né, da capacidade de cada célula que é construída em uma dada região.
Existe uma norma brasileira, né, a NBR 13896, que trata especificamente, ela é de junho de 97, a respeito de aterro de resíduos não perigosos. Quais são os critérios para projeto, para implantação e para operação. Então, quando você vai fazer um aterro sanitário, você precisa fazer um estudo, todo um estudo preliminar de pré-seleção de uma área, qual é a área mais adequada para receber esses resíduos por muito tempo, em volume expressivo, de modo seguro, de modo adequado, de maneira que eu tenha condições de proteger totalmente o aquífero, né, que seja em uma zona que não seja de fragilidade hidrogeológica, que possa, por percolação, ou até mesmo, pior ainda, por curto-circuito hidráulico, conectar diretamente um vazamento de chorume, né, com o nível estático do aquífero, né. Nós tiramos água para beber, e para os usos múltiplos urbanos e rurais, né. Então, nós já vamos nos atentar para a área que seja mais adequada nesse sentido. E aqui nós temos uma lista, né, mostrando quais são as preocupações que nós estamos tendo que ter nessa pré-seleção. A primeira delas é o menor potencial para geração de impactos ambientais. Isso é óbvio, né? Então, a localização fora de áreas de restrição ambiental, aquíferos menos permeáveis, se for possível, se não solos mais espessos e menos sujeitos ao processo de erosão e escorregamentos, inclusive também do ponto de vista de colapso, de perigo de solo colapsível, né? Devemos evitar declividade apropriada. Se for muito íngreme, nós não teremos condição de realizar o trabalho com segurança e de forma adequada, e também é possível que num processo de erosão promovido por grandes chuvas, com declividade muito elevada, você tem energia cinética muito grande do material que desce a encosta com lama e etc. E pode causar destruição em células dos aterros. Nós não queremos isso. Então, a distância de habitações, de cursos d'água, de rede de alta tensão também é importante. O menor, portanto, impacto possível. Uma maior vida útil também, né? Que nós possamos lançar por o mais tempo possível preenchimento com os volumes de resíduos sólidos ali nas células, e aí não ter que, por um bom tempo, se preocupar com outra área para dispor, né? Com máxima capacidade de acolhimento, de recebimento dos resíduos sólidos. Claro, ao custo menor possível, tanto o custo de implantação como de operação e manutenção do aterro. Menores gastos com a infraestrutura do aterro, a menor distância de zona urbana, porque nós vamos ter carga e transporte do material, essa logística também tem um custo, né? E a disponibilidade também de material de cobertura. Você viu agora há pouco, né, que à medida que as células o material vai sendo disposto nas células, elas vão sendo recobertas com um material chamado material de cobertura das células. E tudo isso deve ser sua preocupação quanto à concepção, né, do seu aterro, no tocante à pré-seleção da área para a implantação do mesmo. Um outro item, né, que eu ia esquecendo aqui é a aceitabilidade social. Buscar a menor oposição, ou seja, uma área onde não tenha como haver objeção de ninguém, certo? Então, o mais afastado possível para que, inclusive, não promova impacto ambiental negativo para as pessoas do entorno, né? Aqui, por exemplo, eu apresento para vocês um modelo matemático, sem querer ser exaustivo, mas um modelo para estimativa de resíduos futuros em aterro. É a partir desse modelo que você consegue estimar qual é a geração futura de resíduos em toneladas, né, em quilos por dia, né, passado um determinado tempo, digamos, um horizonte de 10 anos ou 20 anos, normalmente 10 anos. Então, para você estimar a área e calcular, a partir daquele volume total, qual seria o local adequado para você criar o seu aterro sanitário, né? Então, ele é função, como nós podemos ver aqui, ó, no caso aqui, temos a população atual, né, total do município em habitantes, né? Nós temos um índice aqui YP, chamado taxa de crescimento populacional. Qual é a taxa de crescimento do município? Porque quanto maior essa taxa, nós vamos ter maior geração de resíduos, porque a estimativa é per capita, né?
quantos quilos, né, 0,96 quilos por habitante, é a estimativa atual hoje no Brasil, né, conforme o CNIS de 2018, publicado recentemente. Então, YP, taxa de crescimento populacional. Aqui, esse tempo T aqui, que está elevado a essa fração 1 mais YP, é o tempo considerado em anos. Você vai querer acumular esse resíduo durante 10 anos, durante 20 anos, né? E isso aqui é multiplicado pela geração per capita. Então, aqui nós temos o aspecto populacional e o per capita, quilo por habitante por dia. Né? A geração, quanto cada habitante gera, pode ser obtido na literatura, nos dados disponíveis mais atuais ou por amostragem. Né? Ou, eventualmente, o que é raro, é você ter esse dado do seu próprio município. Né? Então, aqui, YPER, né? YPER, é a taxa de incremento anual de geração per capita. Então, você, através do controle de resíduos, através de uma gestão adequada ou de dados disponíveis na literatura para municípios semelhantes ao seu, onde você vai projetar, você tem quanto percentualmente por ano, né, aumenta anualmente a geração. Continua em 0,96? Não, antigamente era 0,82, agora é 0,96, mas há um tempo atrás era 0,68, agora é 0,86, não, agora é 0,96. Então você tem como ver uma tendência de crescimento, e aí você pode até fazer uma regressão e aí estabelecer uma taxa de crescimento anual per capita, né, e aí aplicar esse valor aqui em percentual ao ano. Né. O T aqui continua sendo aquele tempo considerado, né, do horizonte do projeto, e nós temos o CT, C índice T, que é o nível de cobertura da coleta no tempo. Então, nos 20 anos, qual é o índice de cobertura? Nós atendemos a 100% da mancha urbana, nós atendemos a 80% da população, e aí nós teríamos uma ideia da geração futura de resíduos para dizer, bom, nós precisamos de uma área que comporte a acumulação durante 10, durante 20 anos desse volume aqui. E assim você leva adiante. Aqui, por exemplo, nós temos uma planilhazinha onde pode ser feito essa estimativa ano a ano. Né? Aqui nessa coluna tem os anos, no caso aqui um horizonte de 10 anos, a população, a geração per capita de todos os anos, quantos quilos por habitante por dia a população está gerando, qual é a cobertura da área, estamos cobrindo 80%, estamos cobrindo 50%, 70%, 100% da mancha urbana com coleta, qual é a massa em quilos por dia desse valor que está sendo coletado, que vai adentrar no aterro, e aí são feitos os cálculos dos resíduos compactados em metro cúbico por dia, portanto, vezes 300 e exclui os domingos, né, vezes 300 e poucos dias, você tem em metro cúbico por ano, quanto é esse valor acumulado ano a ano, até você ter o volume total de aterro dos resíduos compactados e o volume total do aterro, né, considerando aqui 10 a 20% de material de cobertura. Lembra que parte do volume daquela célula do aterro que você vai projetar é aquele material de cobertura, né? Um solo aí, uma argila siltosa, uma argila arenosa, enfim. Então, essa é a nossa realidade, né? A realidade do nosso planeta, né? Nós estamos dispondo lixo e essa é a situação degradante em nossas cidades. E aqui essa é a situação da nossa cidade. Né? Então aqui, em Juazeiro do Norte, é assim que vivem muitas pessoas, são chamados recicladores, né? É um nome bonito, né, para uma operação tão degradante na busca pela sobrevivência. Então são os nossos miseráveis operários. Né? Tente lembrar dessa foto aqui na próxima eleição para prefeito e para vereador, viu? Muito bem, do ponto de vista de disposição final de resíduos sólidos dos municípios, a gente tem aqui a grande maioria destinado para lixão. E essa realidade precisa ser modificada. Certo? Vamos verificar que no tratamento e disposição final dos resíduos, não é só pensar, manda para o aterro, né? Joga no mato, né? Aquela visão, né, bem triste do ponto de vista ambientalista, né? Joga no mato. Não. Antes de pensar em dispor no ambiente, primeiro promover a reciclagem. Sendo possível, já que fez a separação, a compostagem. Né? O que, quando não é possível fazer isso, pode-se promover a incineração. E aí, esses rejeitos, tanto da reciclagem, como da compostagem, como da incineração, é que vão, por fim,
aterros sanitários e lixões. Por que que deve ser feito todo esse trabalho a montante? Porque previamente nós temos que realizar o trabalho antes de dispor finalmente. Porque você percebeu aqui, pelos cálculos anteriores da tabela e do modelo matemático, nós estamos falando de volume. O quanto menor o volume nós pudermos lançar no meio ambiente, mais eficiente vai ser o nosso sistema de disposição final, mais tempo ele vai conseguir operar sem chegar no seu limite de projeto, no seu colapso, sua capacidade de recebimento de resíduos. Nós não queremos espalhar aí, por todo canto que a gente passar, a gente vê lixões, né? Não é uma paisagem, por mais que se proteja os taludes, coloque grama, criem situações urbanísticas e paisagísticas até agradáveis de se ver, mas aquilo é uma montanha de lixo. Nós não queremos isso. Pelo menos nós queremos adiar isso ao máximo, né, que seja. Então, aqui, rapidamente, né, para não irmos para a conclusão da nossa aula, nós temos uma concepção aqui de aterro sanitário, certo? Então, você pode ver aqui, nós temos um chamado setor de preparo, onde nós temos aqui o dreno, né, que é instalado, existe a camada impermeabilizante, que é colocada com manta geotêxtil ou com argila compactada, do tipo Monte Morilhanita, dependendo da melhor condição de grau de compactação. Então você compacta e cria um selo impermeável de argila. Aí você tem o setor as frentes de trabalho trazendo, né, e organizando as montanhas de lixo que foram depositadas pelos caminhões compactadores, né? Tem o setor de execução, que é aquele que uma vez que fechou a célula, então nós aguardamos a célula, tem um rebaixamento desse valor aqui dessa célula à medida que há a degradação biológica e vai sendo lançado fora o chorume pelos drenos e vai sendo lançado fora o metano, né, que é produzido aqui do gás proveniente da digestão anaeróbia daqueles resíduos, né? Então aí você tem essa frente de trabalho, você tem o ponto de coleta dos chorumes, observe aqui, né, e aqui vai para uma estação de tratamento de resíduos líquidos, né? Normalmente tem sido empregados ali hoje de estabilização, mas não com tanto sucesso assim, e os sanitaristas botam a mão na cabeça de o que fazer, quais são as soluções alternativas, o que fazer com o chorume, né? Eu já dei a ideia maluca, né, de lançar no vulcão, mas a logística disso, um vulcão ativo, né? A logística disso é complicada, fazer chegar esse material no vulcão, para ele retornar para o local primário lá porque é natural, né? Os vulcões, eles vomitam metais pesados na atmosfera quando tem as suas erupções, né? Mas aí você torra isso lá a 2.000 graus e aí tá tudo muito bem, né? Quer saber quem é o piloto do helicóptero, né, que vai querer lançar esse container, né, lá no vulcão ativo, né? Corajoso. Então nós temos aqui a situação já quando temos o setor concluído, então é feita uma cobertura, né, construída uma drenagem superficial e um plantio de gramíneas a fim de proteger os taludes, né? Então aqui nessas imagens você pode ver o processo, né, de preenchimento das células, os caminhões compactadores trazendo, depois há o espalhamento, né, adequado, e depois aqui o material para cobertura, e assim vai, veja o tamanho aqui da extensão do aterro na área, né? Que você pode, nessa foto você pode ver basicamente aqui o dreno construído, né, e a manta geotêxtil aqui de impermeabilização de toda a área, por baixo e nos taludes. Aqui vamos concluir nossa aula e eu dou um aviso, né, que é uma cena forte e é uma cena de impacto emocional, né, para pessoas sensíveis e acho que até para pessoas insensíveis também, né? Mas é isso o que acontece por causa da degradação do coração humano, né? Então, aonde começa a degradação ambiental? Reflita aí, né? Então, por exemplo, eu faço aqui a minha preleção, né? Gravidez na adolescência, essa consequência. A sensualização das crianças antes do tempo, essa consequência. Muitas vezes. Desprezar a vida, essa consequência. E uma outra crítica é o cinismo da reciclagem, né? As iniciativas empreendedoras, elas existem,
mas elas só existem porque dão lucro, né? É um empreendimento. Se não der lucro, deixa o lixo aí do jeito que está. Então, é como diz aqui no Nordeste: homem, se der dinheiro, se for meio de vida, tô dentro, né? A gente preserva. Se não der dinheiro, deixa aí sujado, não tem nada a ver com isso. Como se nós não fôssemos os geradores, os culpados, né? Então eu quero propor, por fim, então, essa atividade, e eu vou propor que vocês, utilizando as equações e o modelo da tabela anterior, tentem definir, esse é um desafio, aqui eu vou dar um ponto na média, certo? Definir, façam em equipe, queimem o juízo, para definir o volume útil total necessário para a implantação de um novo aterro sanitário. Com as seguintes características: são 85 mil habitantes da cidade, a geração é em torno de 0,8 kg por habitante por dia, considera dia útil aqui só 6 dias úteis, tá certo? Tira o domingo. Cobertura de coleta atual é 80%, então nem toda a cidade recebe coleta. A cobertura da coleta passará a ser 100% a partir do 6º ano, atenção aí, porque lá é 10 anos a tabela, então a partir do 6º ano, quando você for preencher o cálculo, você vai considerar agora 100%. A vida útil mínima do aterro vai ser de 10 anos, então aquela tabelinha lá vai ter 10 anos. O peso específico do resíduo compactado vai ser 0,8 tonelada por metro cúbico. E o volume, e aí ó, veja que é volume, é 0,8 toneladas para cada metro cúbico, né, ali na célula. Volume da terra para cobertura, você considera 15% do volume dos resíduos, então uma vez calculado o volume dos resíduos, aplica 15% em cima, e você vai ter quanto de material, de volume adicional previsto você tem que ter para aterrar. A taxa de crescimento populacional é 0,85% ao ano, né? O povo não quer mais fazer menino. Taxa de aumento de geração per capita é de 1% ao ano. Então, não está aumentando tanto a população, mas a população está, por inconsciência, aumentando a sua taxa de consumo, né, de lixo. Os dias úteis por ano, então, você vai ser 313 dias, excluindo o lixo, certo? E aí você vai poder estabelecer o volume aplicando aquela equaçãozinha. Coloque aí, tenta fazer, certo? Isso é algo aqui, depois vai ser dinheiro vivo para vocês, beneficiando o meio ambiente. Então, visite essa página aqui do Departamento de Engenharia Sanitária lá da UFMG, onde eles têm softwares, inclusive trabalham essa questão de gerenciamento de bacia hidrográfica e outras coisas. Vai ser um material interessante para vocês. Então, espero que nós possamos ter tido uma discussão minimamente adequada sobre o problema e quais são as soluções e como você pode fazer parte dessa solução na gestão de resíduos sólidos no nosso país. Então, um grande abraço, se Deus permitir, até a próxima oportunidade. Valeu!